Etarismo é a discriminação indevida, mediante estereótipos, de pessoas em função da idade ou da percepção de idade que se tem em relação a elas. Então, eu vi várias vezes no Orkut e mais recentemente no Facebook, as pessoas se xingando, né? Porque vocês são uns adolescentes que não sabem nada. E aí, até eu era amigo da pessoa mais velha que estava dizendo isso, e aí era comum retrucarem com uma certa razão, né? Não, que é um velho gaga. Então, esse tipo de troca de estereótipos, ela é bastante comum e há uma dimensão, como é que o jogo está virando, né? Qual é o problema atual? No mercado de trabalho, se questiona que pessoas com bastante experiência e bastante habilidade são substituídas por sangue novo, né? Então, na área dos executivos, né, está havendo esse problema há já uns 40 anos. Né? Essa idade, esse problema já tem uma certa idade. Né? Isso acontecia com os guerreiros germânicos há uns 2000 anos. Os mais velhos iam sendo substituídos. Acontecia. A ideia é que eles morressem, né? Mas se eles não morriam, eles eram aposentados, né? E aí ficava mais difícil de morrer também, né? Enfim, se tu não vai para frente... Acontece com os jogadores de futebol, depois dos 40 é difícil. E existe, de fato, uma série de limitações, ou seja, a idade, conforme ela se acumulam lesões, acumulam inibições, e acumulam desinibições que geram problemas, né? Então, eu estou na faixa dos 53 anos, né? 53 anos passados, ou seja, daqui a pouco eu já estou fazendo 54 em julho do ano que vem. Supomos que não morra antes, mas a ideia básica é, olha, eu até tenho a percepção de que eu estou muito bem, né? Mas obviamente tem muitas coisas que se eu tentar fazer agora, talvez eu consiga fazer, mas o meu tempo de recuperação vai ser bem mais longo. Por exemplo, vou sair para me divertir e beber com os amigos, né? Aquela ressaca que ia durar até o meio-dia, quando eu tinha 20 anos, agora vai durar um dia e meio, né? Ou seja, vou ficar um dia inteiro mal e mais metade do outro dia. Então, isso me leva a ter bons hábitos, porque eu não consigo mais. Basicamente, dói demais, né? Mas também existe preconceitos contra os jovens. O mais grave não é tanto contra os jovens, embora até no mercado de trabalho exista o problema da assimetria de informação. O que o empregador sabe de um cara que nunca teve emprego? Ou que ele só trabalhou em 1, 2 empregos, nos quais ele ficou por 2, 3 meses. Eu sei que é melhor não arriscar com esse candidato, né? Se tiver uma pessoa um pouquinho mais velha que ficou 2 anos no mesmo emprego, é preferível pegar esse. Mas ele era ruim, tá? Mas é um ruim que eu até sei até onde é que vai o bom e o ruim dele, né? E o outro é uma incógnita que eu não vou me arriscar, dependendo do tamanho também da empresa e da distância entre o chefe e o chão da empresa. Mas em relação aos mais velhos, há outros problemas. Então, no Brasil, nós temos um modelo meio que europeu, né, de dar garantias para o emprego que já existe. Consequência, lá pelas tandas, o empregado começa a se tornar caro, ele começa a faltar ao trabalho, porque tem muitas doenças que vão se acumulando, né? Se for homem, talvez ele vá morrer trabalhando, porque ele não vai ao médico e de repente ele morre, né? Mas no caso das mulheres, há uma probabilidade de ela realmente fazer uma manutenção cuidadosa, ir muito ao médico e ter muitos problemas de saúde, sabendo que tem. Ou seja, o homem e a mulher vão estar com dor não sei aonde, mas a mulher vai no médico e vai dizer, é melhor tu dar uma descansada, senão tu vai morrer, né? Então ela vai parar, porque ela vai aproveitar corretamente a ciência, as informações e tudo mais. Não sei se vai dar certo, mas estatisticamente parece que sim, as mulheres vivem muito mais do que os homens. Resultado, as pessoas começam a ser demitidas e têm enorme dificuldade de achar novo emprego, porque a garantia do emprego que já há não é suficiente para garantir que ele continue empregado e gera uma enorme dificuldade para tu te recolocares no mercado de trabalho.
para o pessoal que está iniciando, também tem um problema. Ó, ninguém sabe nada. A escola, eu me formei no ensino fundamental e médio, mas a escola brasileira pode sair qualquer coisa que vai receber o diploma, né? Então, o empregador não sabe nem se o cara é capaz de ter uma mínima disciplina. Ah, ele fez faculdade por 5 anos. Ah, se ele fez faculdade por 5 anos e se formou, então, que é um milagre, né? Então, ele deve ter um mínimo de disciplina, né? Então, vou me arriscar a contratar ele para um emprego que não precisa daquele curso universitário, mas eu posso escolher porque tem gente sobrando. E também não tem, o cara especializado simplesmente não existe. Então, esse aqui eu até já desisti, eu vou ter que formar eles aqui, vou gastar uns 3 anos formando, e aí que está o risco do empregador, né? Eu não sei se ele, depois que receber a formação, ele não vai me dar um chute, né, e ir para outra empresa. Esse tipo de dúvidas causa um grande problema para essas duas pontas do mercado de trabalho. O cara que está entrando e o cara que está não querendo sair, mas está sendo empurrado para fora. Isso é muitas vezes baseado em preconceitos e em estatísticas. Aí é um lado bastante desagradável de todos esses termos que criticam de preconceitos. Então, feminismo, machismo, homofobia, transfobia e etarismo. O problema existe um fundamento que é indevidamente generalizado, às vezes mesmo sabendo que não é o caso concreto, se aplica à regra geral, e isso certamente é uma discriminação no sentido totalmente inaceitável, totalmente condenável. Mas, ao mesmo tempo, muitos mecanismos que tentam proteger contra isso, na verdade, impedem de fazer a avaliação. Então, se há uma lei que impede que seja discriminado por idade, eventualmente o resultado eu vou fingir que são homogêneos, porque eu não posso discriminar entre o sujeito que tem 55, é considerado idoso a partir dos 60, né? Então, que tem 60, 65, 70 anos, e, na verdade, vai haver uma variação muito grande, né? E, digamos, eu não vou aceitar porque ele tem várias condições crônicas, subclínicas, mas no conjunto elas afetam bastante o desempenho dele ou dela, e eu não posso levar em consideração a idade. Então eu vou ter que disfarçar. E aí sim, aí eu estarei sendo preconceituoso, porque eu estou aplicando uma regra geral, porque eu nem posso olhar, não posso ter acesso aos dados. Essa assimetria de informações que é feita para proteger, ou seja, tu não pode investigar se tem condições pré-existentes, alguma coisa assim, acaba gerando uma suspeita generalizada sobre como se fossem homogêneos, pessoas um grupo homogêneo que na verdade é bastante heterogêneo. Então, nesse aspecto, seja a questão dos idosos, seja a questão até das pessoas que estão em idade reprodutiva, porque existe o problema das mulheres que estão em idade reprodutiva, que como há leis que garantem, que tentam proteger a mulher que fica grávida enquanto está trabalhando, né, isso gera aquela seguinte clássica, né, a situação entre um homem de 25 anos e uma mulher de 25 anos, os dois estão em idade reprodutiva, né? Os dois têm um currículo parecido, até a mulher é um pouquinho melhor, né? A tendência, mesmo que seja um empregador ou empregadora, vai ser preferir contratar o homem porque tem menor risco de engravidar e ficar, sei lá, 6 meses, não me lembro mais quanto é que é a licença maternidade. Eu não vou ter que pagar, vai ser o INSS que vai pagar, né? Mas eu vou ter que contratar uma outra pessoa e depois que a outra pessoa voltar, eu vou ter que mandar embora essa outra pessoa ou mandar embora essa que teve filho, né? Tem que esperar bastante tempo para poder fazer isso, inclusive. E isso é um problema. Então, quem é que vai exportar? A ideia é tentar empurrar tudo para as empresas. As empresas não estão a fim de arcar. Mesmo aquelas que fazem propaganda de responsabilidade social e tudo mais. Aqui temos um setor que é só com pessoas dessa característica étnica, alguma coisa assim, né? Isso eu considero até meio assustador. Isso no meu ponto de vista, uma discriminação. A discriminação positiva, ela também é uma discriminação negativa, né? Então, as pessoas pardas, assim, da cor do Regis, parece que poucas delas chegam em tal função, então vamos garantir vagas para eles nessa função. Ok, para mim, uma discriminação positiva, mas para todos os outros que não têm essa característica, é uma discriminação
negativa. Mas né? como o Thomas Sowell já mostrou, isso acaba virando uma discriminação negativa aumentada contra pessoas como o Regis. O argumento do Sowell é um passo seguinte, que é essas vantagens, na verdade, elas estimulam, por exemplo, que eu não me esforce, que eu não tenha uma boa formação, então eu até consigo entrar pela lei e depois... Ou que as pessoas achem que você não se esforçou porque entrou também, eu entrei no curso de Direito em 2002 e no de Filosofia em 1988, né? E eu tinha uma colega preta nessa turma de 2002. E aí, em 2007, ou seja, depois que a gente já tinha se formado, em julho do ano que a gente se formou, em janeiro, foi aprovada a lei de cotas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 2008 entrou a primeira turma sobre aquele novo tipo de ingresso, né? E aí eu pensei, daqui 5 anos não vai ficar muito claro se a minha colega entrou pela regra das cotas ou não, né? E a probabilidade é que haja uma pressuposição, pelo menos inicial. Ela é competentíssima, na verdade ela seguiu a carreira, se não me engano, da procuradora do Estado do Rio Grande do Sul. Não haveria essa confusão, mas vários outros que podem entrar dessa maneira, na URGS ou em outras universidades, vai ter essa suspeita inicial, ou seja, uma barreira a mais, na verdade, foi criada, e na verdade também as pessoas de classe média, que, sei lá, são filhas de militares, fizeram colégio militar ou colégio Tiradentes, né, eles já tinham acesso a uma boa educação sendo pretos, não fazia diferença, e há muitos pretos na oficialidade do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e das polícias militares, né. Então essas pessoas acabam estudando em escolas mais organizadas, mais disciplinadas, e elas acabam passando. Aí eu fico pensando, o que a lei de cotas garantiu? Ela garantiu que alguns que são maus alunos, né, dessas escolas, por exemplo, né, e que passam assim no limite, consigam também entrar. E aí, no final das contas, não sei se isso foi um avanço, apesar de eu ser afrodescendente, tecnicamente, se eu poderia, se fizesse hoje um novo vestibular, eu poderia propor. Claro que eu teria que passar por um tribunal racial. Talvez futuramente, daqui a uns 8 anos, ou menos de 8 anos, eu possa ter alguma cota para pessoas com mais de 60 anos, né? Eu acho que essa não é objetivo. Eu duvido que possam negar que eu tenha 60 anos, né? Mas mesmo assim, depois que me formar, enfim, vai ser a minha competência individual, né? Que vai ter que vencer a barreira de esse aí deve ter entrado por cotas para pessoas com mais de 60 anos, né? É esse sentido, mas o Sowell não está falando desse aspecto. Ele está falando do ponto de que as proteções aos negros americanos, na verdade, fomentaram hábitos que desagregaram as famílias dos negros americanos e favoreceram maus comportamentos que prejudicaram as pessoas que foram estimuladas a entender aqueles comportamentos como, não, isso é normal, isso é da tua cultura. As pessoas foram estimuladas a ter comportamentos que as segregaram. Mais do que já era, porque a sociedade americana realmente era e ainda é muito segregatória, muito um apartheid. Preconceituosa, vamos dizer assim, no geral. Preconceituosa no sentido de tem que ficar separado. É um preconceito específico, é uma forma multiculturalismo, de lidar com isso. O multiculturalismo como avesso da nossa interculturalidade lusa. Mas que é iguais, mas separados. E nós é tudo junto aqui, beleza. Sim, agora só sobre o etarismo, para retomar e para dizer assim, em poucas palavras, eu tomei contato com o etarismo naquele site Catraca Livre, que foi fundada pelo Gilberto Menstag. Gilberto Menstag já nos deixou, mas ele deixou lá, e Gilberto Menstag, como eu já disse aqui em outro programa, foi o primeiro intelectual brasileiro, intelectual porque influencia, a assumir-se politicamente correto. Sim, eu sou politicamente correto, eu assumo esta ideologia, assumo isso como uma forma de ver o mundo. E o que é essa forma de ver o mundo? O Catraca Livre hoje ele funciona como muito paralelo com a Djamila Ribeiro, né? As pessoas vão lá, principalmente RH de empresa, pessoas que se preocupam com publicidade, com marketing, vão lá e dizem, bom, manual de Djamila Ribeiro de como se comportar. Aí diz, bom, isso aqui não pode ser dito. Então, no etarismo,
tinha uma série de expressões lá que eram vetadas, mas expressões absolutamente corriqueiras para nós, do tipo assim, ah, você quando era jovem devia ser muito bonita, né? Tá, normal. Se alguém me disser isso, poxa, você quando era jovem devia ser bonito, não, eu era feio, mas de qualquer maneira, obrigado pelo elogio. Enfim, significa que eu sou uma ruína, mas ruína de uma coisa boa, de uma boa construção. Mas que eu sou uma ruína, não há dúvida, né? Nós somos ruínas. O tempo não é que o tempo nos arruine, nós arruinamos o tempo, mas de uma certa forma, a idade faz isso com a gente, não tem, isso é uma questão biológica, não é uma questão de opinião ou não. Mas aí eu fico pensando, e isso me lembrou João Pereira Coutinho, que esses sites, esses manuais, essas camisas de força do politicamente correto, os manuais de como, do que não dizer, que são basicamente manuais do que não dizer. Eles não dizem o que você tem que dizer, eles dizem o que você não pode dizer. E sim. Diz, mas eu tô dizendo, o campo enorme deles, assim, a enormidade, o glossário imenso deles é o que não pode ser dito. É uma coisa que tem aumentado exponencialmente o que não se pode dizer. E aí o João Pereira diz assim, as pessoas acham isso, aquilo acaba pesando para qualquer pessoa comum. Porque quando ela vai ler o manual, ela se dá conta de que ela diz um monte de coisas que estão lá que não podem ser ditas. Ela diz aquilo com naturalidade, que aquilo para ela é natural, dizer, para mim é natural, dizer, você devia ser muito bonito, ou devia ser muito belo quando era jovem, você devia ser muito forte quando era jovem. Qual é o problema de dizer isso? Eu não acho que eu esteja ofendendo a pessoa, eu não me sinto ofendido se alguém me disser isso. Mas aí passou a ser etarismo e não pode ser dito. E aí o João Pereira Coutinho diz, tem um erro nesse plano desse povo que faz esses manuais. Eles proibiram as pessoas de dizer certas coisas. Eles não proibiram as pessoas de votar. E as pessoas estão votando cada vez mais e irão votar cada vez mais naqueles poucos que se arriscam, mesmo passando a enfrentar um ostracismo gigantesco, acusações as mais violentas possíveis e imagináveis, às pessoas que representarem aqueles que têm coragem de ainda dizer essas coisas. Então isso explica boa parte dos fenômenos eleitorais das últimas décadas no Ocidente, onde o politicamente correto é forte, de que as pessoas estão se vingando no voto secreto, dizendo assim, eu estou proibido de dizer tudo o que eu dizia, eu tenho que policiar cada palavra. Na empresa, então, é horrível, né? Na empresa, qualquer coisa que eu disser pode ser interpretada como assédio, como isso, como aquilo. É uma polícia que se estabeleceu sobre mim, sobre uma pessoa comum, sobre uma pessoa normal, sobre uma pessoa que não é boa nem má, que nenhum de nós é bom ou mal totalmente, que não faz sentido. E aí a pessoa diz, como é que eu mudo isso? Enquanto ela tiver a alternativa do voto, ela vai fazer isso. Se um dia não tiver mais essa alternativa, aí você fechou a panela de pressão e lacrou aquele escape que tem nela, a válvula de escape. Aí espere que o resultado virá. Questão de tempo realmente para o resultado vir. Evidentemente que existe, a gente sabe que hoje o grande irmão, né, George Orwell e tal, mas a tecnologia hoje permite que ditaduras se eternizem, ditaduras violentas, com mais que policiam cada palavra, totalitarismos violentos, como esse que policiam cada palavra, se perpetuem no poder por causa a tecnologia dá ferramentas de controle que permite punir ao menor desvio, ao menor sinal de movimento contrário. Então, esse tipo de coisa, tudo bem, eu acho que a gente não deva discriminar ninguém, aquela coisa toda, tudo isso é normal. Eu não sou uma pessoa que faria isso naturalmente. Mas proibir as pessoas de falar qualquer coisa, interpretar qualquer coisa como etarismo, como assédio, como isso, como aquilo, como machismo, isso me parece que enquanto houver possibilidade de reação, eu estarei entre as pessoas que reagirão a isso e na única forma que é me dada, que é no voto. O politicamente correto pressupõe que as pessoas continuarão errando.
porque o objetivo não é sanear, né? Claro, o objetivo ideal, original, sim, era sanear, era evitar discriminações e desconstruir naturalizações. Mas o efeito a longo prazo, quando se tornou uma espécie de status quo bem estabelecido, o objetivo não é mais corrigir, o objetivo é deixar todo mundo com o rabo preso, ou seja, tu sabe que tu é pecador, vamos pegar um outro modelo que durou mais tempo, né? Tu é pecador, todo fim de semana tu vai ter que ir lá e se confessar, se não fizer, e é garantido que tu não vai fazer, né? Tu estará em débito, né? E pode ter consequências muito graves, seja terrenas, seja na eternidade. Então, a questão do policiamento, o objetivo é que as pessoas cometam erros. Então, é muito difícil de acertar, porque hoje tem uma lista de palavras que são, ou expressões que são adequadas. Essa lista amanhã poderá ser outra. Tu poderá ser cancelado, será criticado por algo que tu disse há 1 ano, há 10 anos, há 50 anos, quando nem se falava ainda nesse sentido em politicamente correto. Então, na verdade, é uma forma de poder escolher quem tem autorização, quem não tem. E é uma maneira de tu, como é que criar dificuldades para vender facilidades. Na verdade, é uma estratégia de poder, tá? Então, se tu quiseres analisar a questão do etarismo sobre essa perspectiva, eu acredito que realmente há um elemento legítimo de preocupação com a discriminação indevida, né, que acaba levando a mais discriminação indevida, aquilo que eu te disse, aumenta a simetria de informação, aumenta o problema de o que eu posso levar em consideração concretamente, né? E aí tu diz que não se deve discriminar. Não, eu acho que tem que discriminar todo mundo. Eu, por exemplo, te discrimino especificamente como Aurélio, e não como branco, funcionário público, de classe média, alta, com certas características culturais, étnicas, etc. Tudo isso está envolvido, mas eu não te reduzo a nada disso, até porque tu, me parece, é bastante peculiar, né? O que faz, mesmo esse pessoal que gosta de fiscalizar o preconceito alheio? Eles te olham quase certamente com muito preconceito. É o preconceito, como é que é, do branco de olhos azuis ou alguma coisa assim. Existe até esse preconceito, né? Seus olhos são muito coloridos para que você tenha lugar de fala. Então, existe efeitos muito perversos, muito evidentes, que também me parece que não devem invalidar nem tudo que se disse a título politicamente correto está errado. Eu diria assim, quase tudo, 90%, 99% do que se diz na rua, né? Mas a reflexão tem elementos ali que são válidos. É como muita filosofia também, né? Pós-moderno. Quase tudo é bobagem, né? Mas isso não quer dizer que o 1% que é interessante não seja muito interessante, muito válido. Então, desconstruir naturalizações, eu acho que foi uma coisa muito positiva, né? O problema é que isso virou um método de poder, de opressão, né? Eu acho que nesse aspecto a crítica é muito necessária, mas eu ainda estou na posição de dizer que, mais uma vez, temos de tomar cuidado para não jogar fora a criança com a água, muito suja desse banho. Maravilha, é isso, mas só para concluir com o etarismo, então, acho que ter claro que a juventude é uma coisa que o tempo cura o problema da inexperiência e a velhice nada cura, não há mal que não piore com a idade. Vou entrar com elementos pessoais aqui. Eu tenho 53 anos, né? Então, digamos que eu comece a namorar a sério, né, uma mulher ou uma pessoa de 20 anos. Vai haver um sério preconceito. Ele está pelo dinheiro do Regis. Não, mas o Regis é pobre. Ah, mas então deve ser alguma vantagem que ele está querendo, que, enfim, pelo Regis, romanticamente, não deve ser. E mais, o Regis está com esse jovem aqui porque ele é um velho. Aí, possivelmente,
termos antitéticos, que na verdade não são antitéticos, né? Ele deve ter dificuldades e ele deve ter muita vontade, né? Então, é só por isso, ou seja, não se, o preconceito contra casais com diferenças de idade, né? E se fosse o contrário, então seria pior, né? Que o machismo de homens e mulheres é muito forte. Então, se eu namorasse uma mulher de 70 anos, eu tenho 53, isso seria terrivelmente mal visto, seria praticamente certeza do golpe do baú, ou que eu sou tão incompetente que foi o que consegui, né? Então, jamais, dificilmente se aceitaria que realmente eu poderia ter um interesse genuíno, né, romântico, por uma pessoa de 70 anos. Nem diz que é mulher, não é uma pessoa. Eu costumo responder esses casos assim, eu sou o interesseiro. O interesseiro aqui sou eu. Eu tenho interesse na juventude dela. É que tu é dado a desculpas, né? Tu antecipa a crítica e te defende dela. Modo de ser. Mas vamos lá, então é isso. Etarismo, deixamos bem claro do que se trata, né? Futuras versões do etarismo vão te condenar. Exatamente, pronto. Não tem problema nenhum. Então, estou preparado.